Graças a Deus, amém, irmãos? Essa música, ela é fantástica. Essa canção, as duas, na verdade, que nós adoramos, né? Canções fantásticas que falam do Deus que abençoa famílias, do Deus que abençoa a nossa casa. E nós estamos em festa como igreja. Quem estava aqui hoje de manhã? Quem estava aqui hoje pela manhã? Hoje de manhã nós tivemos aqui um culto de especial de ação de graças, né? Agradecendo ao Senhor pelos 47 anos de casado do meu pai e da minha mãe. Pastor Múcio e irmã Damares, né? Pastor Múcio está aqui. Você pode aplaudir a Jesus novamente pela vida deles. Glória a Deus. Por isso que essas adorações fazem tanto sentido para nós nessa tarde, né? O Deus que abençoa as gerações, o Deus que tem abençoado a sua casa. Ah, pastor, eu tenho passado tantas lutas, tenho passado tantas dificuldades. Querido, no meio da tempestade Jesus está, e Jesus está na tempestade para te dar livramento. Você pode estar passando uma tempestade hoje, mas daqui a pouco você atravessa essa tempestade, e em nome de Jesus você verá mais uma vez a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Você diz amém? Querido, essa palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida, meu Deus, o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias, e eu quero, essa palavra tem o seguinte tema: naquele tempo. Estava conversando, né, eu tinha dado um spoiler para as meninas da secretaria, as nossas irmãs. Ah, tempo bom que não volta, será mesmo? Será? Eu quero falar essa mensagem hoje baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você está sem a Bíblia, você vai acompanhar comigo esses textos. Efésios 2:1, sobre a mensagem naquele tempo, vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nesses desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meu Deus, que texto é esse? Você pode aplaudir a Jesus por esse texto? Pela graça sois salvos. Antes estávamos mortos, antes éramos dominados pelas trevas, agora o Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus, nos resgatou. Que bênção, que bênção. Mas essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem o seguinte tema: naquele tempo, ela vai abordar algumas coisas, algumas lembranças da nossa vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre pessoas que você conviveu, até mesmo, quem sabe, você ainda convive hoje, situações que você viveu, né? Situações que foram até boas para você. Escute, nem tudo foi, não, foram até boas. Mas você tem que entender, e eu espero que você entenda hoje, que até mesmo as boas situações que nós vivemos, as boas lembranças, elas podem não estar sendo positivas na nossa vida. Nossa, pastor, o que é isso? Como assim? Você vai entender. Pastor, então quer dizer que eu sou uma pessoa meio nostálgica, eu gosto das coisas passadas, eu gosto das coisas antigas, né? Eu gosto, quer dizer que está errado. Não, não tem nada de errado nisso, você está entendendo? Não tem nada de errado você lembrar das coisas boas. Mas eu vou abordar aqui algumas coisas que podem estar acontecendo com você e você nem percebeu. Como também essa palavra, naquele tempo, vai mostrar como todos nós vivíamos antes, sem conhecer Jesus. E a bondade de Deus em nos resgatar. Essa palavra, naquele tempo, ela tem esse objetivo para a minha vida e para a sua vida. Mostrar para você que as boas lembranças foram excelentes, mas o melhor tempo da sua vida é o hoje. O melhor tempo da sua vida é o agora. Você diz amém por isso? O melhor tempo da sua vida é o hoje. Pastor, não estou muito convicto disso. Bom, então escuta a palavra, porque no final eu creio que você vai
ter uma mudança de pensamento. O melhor tempo da sua vida é o hoje. Hoje. Diga assim, hoje. Hoje. Esse texto, nós vamos ampliar esse texto. O Espírito Santo colocou no meu coração uma ampliação desse texto. E é por isso que primeira parte dessa mensagem vai falar sobre presos no bom tempo. Presos no bom tempo. Presos nas boas lembranças. Preso em um tempo que foi bom, mas ficou lá atrás. Preso em circunstâncias que eu vivi que foram até boas. Mas essa circunstância boa que você viveu, o Espírito Santo vai falar com você que pode ser o seu caso, está atrapalhando você de progredir. Eu ouvi um testemunho, já foi um pastor contando esse testemunho, de um homem crente no Senhor, servo de Deus, um homem muito bem sucedido. E ele contou um pouco, rapidamente, a história da vida dele. Ele disse assim, pastor, não foi para mim, foi para outro pastor. Pastor, eu quero contar aí um pouco a história da minha vida, porque o meu pai, eu teve 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos, e todos nós somos muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos. O meu pai, ele era um juiz federal. Ele era juiz federal, juiz de direito federal. Mas ele recebeu um chamado de Deus para ser um pastor. E o chamado era para que ele largasse a magistratura e ele assumisse uma igreja no interior do nosso estado. Deixar o conforto de um salário do juiz federal para assumir uma pequena igreja numa pequena cidade do nosso estado. E ele reuniu a gente ele disse lá, éramos pré-adolescentes. E ele informou que a nossa vida iria mudar. A nossa vida iria mudar. A nossa vida ia passar por uma mudança financeira, ministerial, mudar geograficamente. Mas, enfim, o pai dele mudou com os filhos, larga a magistratura, vai ser um pastor de uma igreja, e contrariando muitas vezes, algumas pessoas que com certeza falaram que ele estava deixando uma grande oportunidade, os filhos cresceram e foram muito bem sucedidos. E aquele pastor, ele cresceu na igreja do interior, o ministério cresceu dele, cresceu de tal forma, que ele era uma referência. Mas, aos 62 anos, aquele pastor teve um ataque fulminante, e repentinamente aquele homem morre. E os filhos, a família, a igreja, tem aquele choque. E aquele homem, contando testemunho para aquele pastor, disse assim, pastor, a minha vida realmente deu uma guinada, porque meu pai era o meu herói, eu só tinha lembranças boas do meu pai, só tenho bons ensinos daquilo que meu pai passou para a gente, só tenho boas lembranças, Meu pai marcou a minha vida e de repente, repentinamente, ele morreu, está com o Senhor, mas ficou uma lacuna na minha vida. Aquele homem, querido, recebeu uma palavra, e aquele homem, ele teve ali, em um culto, a sua vida no que diz respeito à visão de mundo foi transformada. Porque aquele homem tinha tantas boas lembranças do seu pai, da sua igreja, do ministério do pai, de tudo aquilo que o pai tinha feito, porque hoje nada mais era tão bom quanto aquilo que ele havia vivido antes. Não havia mais pregação boa, porque a pregação boa era do pai. Não havia mais pastor bom, porque o pastor bom era o pai dele. Não havia igreja boa, toda igreja que ele chegava, que olhava para um lado para o outro, e sempre encontrava um defeito. Não, mas a boa igreja era aquela que o meu pai era pastor. As boas lembranças, de tal forma, estava impedindo daquele homem viver aquele momento da vida dele. Eram só lembranças boas, mas estava atrapalhando um romper, estava atrapalhando ele seguir em frente. Mas a palavra de Deus chegou na vida daquele homem, trazendo uma libertação tremenda, porque a vida dele estava estagnada no tempo, porque toda referência estava presa a uma visão do passado. Tudo o que ele queria tinha a ver com uma visão do passado, mas a palavra chegou no coração daquele homem. Chegou no coração daquele homem ao ponto de dizer assim, foi bom para aquele tempo, louvado seja Deus, graças a Deus, passou, ficou para trás, meu pai está na glória, agora eu preciso continuar a minha jornada, eu preciso me libertar. É uma boa lembrança que estava impedindo
Era uma boa lembrança que estava impedindo. Era uma boa lembrança que não permitia que ele congregasse mais em lugar algum. Porque a régua de medir daquele homem, para a igreja, ministério, para pastor, todo era o pai. E ninguém chegaria na visão dele. Ninguém seria tão bom quanto. Era uma boa lembrança que estava travando. Querido, ninguém consegue viver um presente autêntico, não consegue estar inteiro na vida, se a gente não entender que tem eras do nosso tempo que ficaram para trás. Até aquilo que quem sabe você considera bom, na verdade tem te prendido. Quem sabe essa é um pouco da história da sua vida. Nós vivemos ao Deus que quer se revelar em coisas novas. Nós servimos ao Deus do novo. Nós servimos ao Deus que se renova a cada dia. As misericórdias dele se renovaram nessa manhã sobre a sua vida. Ele tem algo novo. Olha, querido, o evangelho é isso, é viver a novidade de vida todos os dias. É ser renovado pelo Senhor. E se existe, quem sabe, alguma boa lembrança, quem sabe se existe alguma boa experiência que você viveu lá atrás, está impedindo você de viver hoje o novo do Senhor. Deus quer te libertar nessa tarde. Deus quer te libertar nessa tarde. Quem está aqui, meu irmão? Aleluia. Irmãos, sabe o que é uma coisa nociva? Uma coisa nociva a uma pessoa, até mesmo um relacionamento. São pessoas que ficam presas a fases da vida que ficaram para trás. No casamento, na vida profissional, no ministério, na vida cristã, nem se fala. Na nossa vida cristã, nem se fala. Irmãos, a vida é feita de momentos, sim ou não? A vida é feita de momentos. E o melhor tempo da nossa vida qual é? Hoje. É um presente de Deus para você. A vida não é só feita de momentos alegres, nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Temos momentos negativos, temos momentos de dor, temos momentos de apreensão. A questão é, pessoas estão presas, as boas lembranças que impedem de romper, e das mais a gente fala daqui a pouco. Tempo bom que não volta, tem gente que fala muito isso, né? Tempo bom que não volta, está errado? Não, pastor, não tá, não, filho, não está errado. Não está errado. Semana passada, eu fiz um bate e volta lá em Salvador para levar os meninos, passar uns dias de férias na casa da Poli, na casa da tia. E eu passei várias vezes, ao todo 4 vezes, pela entrada do entrocamento de Penedo. E eu passava minhas férias em Penedo quando eu era pequeno. Tempo maravilhosos. Tempo bom, irmão. Eu só tenho boas lembranças das minhas férias. Quando eu era pequeno, quando eu era menino, jogava bola, jogava botão, brigava de manhã, já ficava amigo de tarde, de noite já ia para a pizzaria, tudo junto. Tempo bom, jogava bola. Mas tempo bom que não volta, foi uma fase da vida. Sabe qual é o problema? É quando as pessoas dizem assim, tempo bom que não volta. E fica revivendo um passado lá atrás. Escuta, olha o que eu estou ensinando para você. Fica revivendo um bom passado, achando que vai se repetir no futuro. Não vai. Deus tem algo novo, Deus tem um novo bom tempo para você. Agora, quem sabe você tem que se libertar disso. Se libertar disso, das boas. Escute, não é esquecer, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Aquilo que, quem sabe, está impedindo de você de viver o novo, que foi até bom. Foi até bom. Tem pessoas aqui, lembrando da sua história, foi uma boa história. Foi uma boa história que você viveu. Eu sei que você viveu boas histórias, mas ficou lá atrás. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar sobre o perigo de nós ficarmos presos àquele tempo, de não chegar, de não evoluir, de não ir para o novo. Esse é o ponto que eu quero que você entenda nessa tarde. É que pessoas estão tão presas às boas lembranças, que as boas lembranças estão bloqueando algo novo de Deus. Algo novo de Deus. Tem pessoas que tiveram sucesso lá atrás, no trabalho, mas não estão evoluindo. Mas foi há 10 anos, foi há 20 anos o sucesso lá atrás. O método mudou. Você precisa prosseguir para continuar tendo um bom trabalho. Quem diz amém por isso? Para continuar. Querido, entenda uma coisa. Existe o tempo para tudo. Você diz amém?
A Arca de Noé foi bênção para a família de Noé ou não? Foi. Livramento. A Arca de Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. Foi bênção. Depois começou o dilúvio, foi mais ou menos ali, perto de, pouco menos de 2 anos, né? Desde das águas começarem até as águas baixarem. Foi perto aí de uns 2 anos que a família de Noé fica dentro da arca. Mas escute, a Arca de Noé foi uma bênção para a salvação da família de Noé no período do dilúvio. Mas quando a arca estaciona ali no Monte Ararat, que as águas baixam, a arca perdeu todo o sentido. Por quê? Não tinha mais sentido, agora não precisavam mais viver dentro da arca, tinham que sair da arca. A arca perdeu todo o sentido da sobrevivência. A sobrevivência agora seria fora. Tem pessoas que ainda hoje fazem questão de viver dentro de uma arca de Noé. Quando aquilo que você viveu não está fazendo mais sentido hoje. Foi para aquele tempo. Hoje tem outras formas de sobrevivência. Hoje tem uma terra aí para ser arada, plantada, para que Deus dê uma boa colheita. Ah, pastor, bom mesmo era quando a gente cantava aqui na igreja os hinos antigos, hino da harpa. É mesmo? Não, bom era quando a gente cantava música antiga. É bom mesmo, essas músicas, esses worship, pastor. 4 notas só. Mesma batida, 4x4. Mesma coisa. Eu não gosto disso, para com isso, irmão. Não estou dizendo que você vai parar de ouvir as músicas antigas. Irmão, porque quando eu estou em casa, quando eu pego o violão para tocar, meu irmão, só sai música velha. Só sai música velha. Porque era o tempo que eu tocava, e eu tinha que decorar a letra para poder saber o tempo das entradas e tudo. Hoje, se eu pegar a música nova para tocar hoje em casa, eu não toco porque eu não sei. E a sarça pegou fogo e não se consumiu, me atraiu, o meu coração, esse sou eu, esse sou eu, mas na hora sai, está aqui a letra. Mas se eu pegar o meu violão e cantar, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu sei a música todinha, meu irmão. Porque, olha, mas é a velha que eu conheço. Deus se move na antiga? Se move. Mas Deus também se move na nova. Deus está se movendo na nova. Ah, pastor, bom era a igreja quando não tinha nada disso. O que é isso, irmão? Bom era a igreja quando tinha as cadeiras de madeira. Bom é quando não tinha isso daqui. Negócio de luz. Iluminação, bom é isso, parece que o Espírito de Deus se movia. Que conversa, meu irmão. Bom é agora, porque o melhor tempo é hoje que a gente está vivendo. O melhor tempo é hoje. Você viveu experiências no passado, mas Deus quer te dar novas experiências hoje. Deus quer te dar hoje. Deus quer te dar novos testemunhos hoje. Hoje, meu irmão, Deus é o Deus que se renova. Quem diz amém por isso? Então, entenda bem, se existem boas lembranças que está impedindo você de viver o novo, está na hora hoje você lançar tudo aos pés da cruz de Cristo. Quem diz amém por isso? Tudo aos pés da cruz de Cristo. Eu quero que você entenda, né, que talvez você está parado em um lado cheio de boas lembranças, amém, uma bênção, mas Deus está dizendo assim, passa para o outro lado que eu tenho mais para você. Vem, que eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho um novo para você acessar. Eu tenho um novo para você acessar nesse novo tempo da sua vida. O melhor tempo da nossa vida é o agora, porque é um presente de Deus. Você pode ir aí no seu lugar aplaudir a Jesus, se você concorda comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Presos num bom tempo, e tem pessoas que ainda estão presos em um tempo sem Cristo. Presos num tempo sem Cristo. Esse daí é o número 2. Presos num tempo sem Cristo. Olha o que é que diz, né? A parte do versículo 2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes de Éfeso para lembrá-los como eles viviam antes da graça de Deus, antes de conhecerem a graça de Deus. Lembre quando vocês estavam no mundo. Ei, eu faço aqui eu libero aqui essa mesma frase para você refletir. Lembre do tempo que você viveu no mundo. Lembre, igreja de Éfeso, lembre, igreja El Shaddai,
Quando o tempo que você viveu antes de entregar a vida para Jesus. Lembra como eram os seus domingos antes de você entregar a sua vida para Jesus? Lembra como você vivia? Lembra como você vivia? Lembra da sua vida antes da graça de Deus? Lembra da tua vida como era? Lembra da tua vida como era? A vida sem Cristo, sem propósito, sem brilho. Meu pai fala muito sobre a prova do retrato. Meu pai fala muito. E a prova do retrato, ela é uma verdade para a gente. Se você, quando estiver na sua casa, você estiver lá fazendo a sua arrumação, que você vê um retrato seu de 20 anos, 30 anos atrás, 10 anos atrás, daquele tempo que você não entregou a sua vida para Jesus. Ah, irmão, volta e meia eu vejo uma foto minha antiga. Não precisa ir muito longe não, há poucos anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu vejo que como o tempo foi bom comigo. Eu vejo como o tempo foi bom comigo, como o tempo foi bom, porque o tempo me deu a minha esposa, depois que eu casei com a Ariana, como eu melhorei na vida. Irmão, você pode, pelo menos... Melhorei demais, irmão. Aí volta e meia a gente pega algumas fotos da gente assim, nossa, mas você não combina mais desse jeito, isso é verdade. Mas você, olha aqui, pega, faz a prova retrato, quando você chegar na sua casa. Faz a prova do retrato. Quando você vai pegar uma foto antiga, que você, de quando você não tinha Jesus, você vai ver que as roupas eram diferentes. Era ou não era? Era um pouquinho diferente. Mas sempre volta, né? Sempre o mesmo ciclo, né? As roupas podem ser diferentes, né? Os móveis da sala podem ser diferentes. O ambiente que você tirou aquela foto hoje está um ambiente totalmente diferente, né? Você vai lembrar de coisas, você vai lembrar das roupas, mas você também vai lembrar de situações que você estava vivendo. Mas você também vai lembrar de situações que você estava vivendo. Não tem como. O cenário envolvido, a lembrança, quem sabe, daquela festa. Se você olhar a sua vida antes de Jesus, pega uma foto sua, e você olha para os seus olhos, e você vai ver que o seu olhar era perdido. Você vai ver que o seu olhar era perdido, você não tinha brilho. Você não tem o brilho que você tem hoje. Era aquela coisa vazia. Era uma foto de uma festa. Nossa, era a foto de uma festa. Uma foto sua do passado que começa a mostrar não apenas a roupa, o cenário, mas vai lembrar também de situações que você estava vivendo. E que era, para alguns, pode ser um verdadeiro caos que você estava vivendo. Você tem que dar festa todos os dias não, né? Você tinha que ir para festas todo final de semana, porque era uma fuga de uma realidade entristecida, sem propósito que você vivia. Dá uma olhada como era ali o seu olhar naquela foto. Aquela foto pode trazer tantas lembranças, pode até ser engraçada, mas tantas lembranças negativas. Era uma festa de aniversário, mas quem sabe você brigou com a sua esposa o dia todinho antes da festa. Aí você vai lembrar. Era uma festa de final de ano, mas você passou o dia todinho discutindo com seu pai, com sua mãe. Aquela briga que você teve com seu marido, você vai lembrar, vai surgir a lembrança. Vai mostrar um ambiente nocivo que você vivia. Está mostrando um tempo que você tinha que fazer festa para tentar esconder uma fuga, porque as coisas não iam bem na sua vida. Querido, eu não estou te julgando. Eu não estou te julgando. Eu estou trazendo uma palavra mostrando para você, exatamente te lembrando como era a tua vida antes da graça de Deus e como a sua vida é agora. Porque tem pessoas aqui nessa tarde que ainda estão vivendo desse jeito. Ainda estão vivendo desse jeito. Antes não tinha propósito, não tinha verdadeira alegria, mas aí a gente encontrou Jesus. Quem diz amém por isso? A gente encontrou Jesus, aí desfrutamos da graça, aí começamos a desfrutar da graça de Deus. O texto que nós lemos mostra que antes estávamos mortos, mas em Cristo nós fomos salvos, pela graça sois salvos. Meu Deus, que bênção! Que bênção! Era um passado sem Cristo. E tem pessoas que foram libertas. Quantos aqui já foram libertos desse passado sem Cristo? Levanta aí a mão, levanta a mão para dar testemunho. Quem você era antes e quem você é hoje. E se você quiser voltar
para aquela vida, irmão, quando eu acabar com essa pregação, que eu fizer o apelo, você vem correndo, porque tem algo errado. Porque quem realmente entregou a vida para Jesus, quem já viveu no Santo dos Santos, quem já viveu na presença de Deus, a gente não consegue viver fora dessa presença. A gente não consegue viver fora da presença de Deus. Nós não conseguimos viver fora da comunhão com Deus. Por quê? Porque na comunhão tem um verdadeiro amor, tem propósito, tem renovo, tem esperança, tem paz. Tem paz. Tem paz. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você pode dizer o que está o ponto 3 dessa mensagem. Sabe qual é? Não sou mais a pessoa que um dia fui. Você pode ler bem alto, se você vive essa verdade, 1, 2, 3, não sou mais a pessoa que um dia fui. Em Cristo não somos mais a pessoa que um dia nós fomos. Não somos mais a pessoa. Ah, a foto é de 20 anos atrás, mudou pouco, mudou pouquinho. Mas eu não sou mais essa pessoa dessa foto. Eu não sou mais essa pessoa. Essa pessoa dessa foto não existe mais, velho. Não existe, faz parte de um passado que aí a gente nem lembra. É só referência. Não sou mais a pessoa que um dia eu fui. Olha o que é o texto, eu até sublinhei a palavra andastes. Diz assim o texto: em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo. Né? Segundo o curso desse mundo. Como era que nós andávamos antes? O texto é explicativo. Segundo o curso desse mundo. Esse mundo aqui, querido, não é um mundo geográfico. Não é um mundo geográfico, é o sistema dominante. É o sistema maligno dominante desse mundo. O sistema que dominava a nossa mente. O sistema que dominava a nossa forma de viver. Esse verbo andar, no grego, a tradução dele, a tradução mais apropriada aqui, não é somente andar. Aqui a tradução é andar em círculo. Andar em círculo. A tradução aqui é essa. Uma pessoa, antes da graça de Deus, que andava em círculo. Andava em círculo. Andava em círculo. Querido, me desculpa a franqueza. Me desculpe. Quer dizer, eu não tenho que pedir desculpa não, eu tenho que dizer essa verdade para você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está andando em círculos. E não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com princípios da palavra de Deus. Se você não entregou a vida para Jesus, é essa. Pessoa que anda em círculos. Pessoa que anda em círculos. Porque sensação de liberdade não é liberdade. Sensação de alegria não é alegria. Sensação de paz não é paz. Esse sentido, o sentido aqui é como se uma pessoa que ainda não tem a Jesus vivesse numa bolha. Mas nem é assim, irmão. Mas nem é assim. É assim. A pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, olha para a gente e diz assim: esse crente é tudo doido. Vai para dentro do domingo, vai para a igreja, vai ouvir um pastor falando, dá o dinheiro para a igreja, levanta a mão, chora, canta. Está passando o maior aperto, mas vai passando aí, né? Não murmura, amém, crente? Não murmura, passa aí. Eles acham que nós vivemos numa bolha, mas não, querido. A Bíblia está dizendo que quem vive numa bolha é quem anda nesse círculo. E quem anda em círculo, irmão, só está enxergando aquilo que está no círculo. Quem anda em círculo só está enxergando aquilo dali. É só aquilo, não sai daquilo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que noutro tempo andaste como? Como se estivesse andando em círculo. A pessoa que não tem Jesus acha que a vida é só sexo, drogas, rock and roll, beber, cair, levantar, ficar, sofrência, encontrar um amor, nem que seja passageiro. Essa é a visão de quem ainda está dominado pelo sistema desse mundo. É por isso, irmão, que quando a gente entrega a vida para Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, nós saímos desse ciclo, as cadeias são quebradas. E nós passamos a viver Romanos 12:2, mas serem transformados, pela renovação do vosso entendimento, para fim de que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O entendimento muda. Entregou a vida para Jesus, a forma de enxergar o mundo muda.
Porque a Bíblia vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então viver em novidade de vida é isso. Entregou a vida para Jesus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Saímos da bolha. Deixamos de andar em ciclo, agora andamos no caminho que chama-se Jesus, que vai nos levar à vida eterna com Deus. Mudou a forma de viver. Não preciso mais da cerveja. Não preciso mais do cigarro. Não, agora Deus começa a transformar. Sou fiel no casamento. Agora eu entendo que a minha boca só traz palavras de bênção. Não amaldiçoo com palavrão, mas nem as pessoas da minha família, nem os de fora. Mudou o entendimento, querido. O evangelho do Senhor é isso, é mudar o nosso entendimento, a nossa forma de enxergar esse mundo. O mundo jaz no maligno, amém, mas o Senhor já nos deu vitória. Não somos mais a pessoa que um dia nós fomos. Não sou mais a pessoa que um dia eu fui. Você pode dizer aí, apenas os pulmões: não sou mais a que um dia eu fui. Aleluia. A pessoa sem Deus vive num mundo extremamente limitado. Extremamente limitado. O indivíduo que ainda não entregou, que não teve um encontro com Jesus, ele pode mudar de emprego, pode mudar de trabalho, pode até mudar de família, pode mudar de cidade geograficamente, mas ele nunca encontrará o propósito da vida. Porque o propósito da vida, querido, está em Deus. Está nos princípios, está em viver o perdão, em perdoar, ser perdoado, em amar o próximo como a você mesmo. Tem nada a ver comigo e com você, primeiro, tem a ver primeiro com Deus. Tem a ver com Deus. Tem a ver com o meu próximo. Aí em terceiro plano, aí estamos nós. Não somos mais a pessoa que um dia nós fomos, não sou mais a pessoa que um dia eu fui. Mas eu quero caminhar para o último ponto, que é algo que quem sabe você está vivendo, que é muito forte. Eu coloquei assim: na igreja, mas ainda aprisionada. Na igreja, uma pessoa na igreja, mas ainda vive aprisionada. Como assim, pastor? Na igreja, mas ainda aprisionada, sim. O Senhor falou comigo. Tem pessoas aqui nessa tarde que estão até na caminhada com Cristo, mas ainda estão aprisionadas. Ainda estão aprisionados por situações, por coisas que você viveu no seu passado, que ainda te aprisionam hoje, que ainda mexe com você. O versículo 13 de Efésios 2 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Essa é a minha história, é a sua história. Na igreja e ainda aprisionado, sim. Porque eu prego para pessoas aqui que ainda precisam ser libertas, porque ainda existe pessoas, ainda existe lugares, ainda existe, quem sabe, músicas, ainda existe cheiro, fragrância, que ainda, quando você sente, ainda abala a sua fé. Ainda abala. Ainda abala. Você não pode chegar num lugar que você ouviu uma música. Eu estou no supermercado, está lá a música, né? Você está lá fazendo a feira, de repente começa a tocar uma música que era uma música lá de 1900, lá vai fumaça. Mas foi uma música de um namoro que você teve, que você, quando estava namorando com aquela pessoa, era música do seu relacionamento. Aí você entrou, você lembrou, aí mexeu com a sua fé. Forte, né? Mas mexe com você, desestabiliza a sua fé. Você não pode entrar numa loja de perfume, porque você viu um perfume, sentiu um cheiro, aí você lembrou de alguém que marcou a sua vida, mas não faz mais parte da sua vida, foi de um passado, mas aí traz a lembrança e você desestabiliza na fé. Pessoas que, quem sabe, você passaram na história da sua vida,
e que você está lá na timeline do Insta ou desse, que quer que seja, aí você viu o retrato dela, das antigas mesmo, né? Aí desestabiliza você. Ai, meu Deus, isso é fulano. Veja ou não vejo como é que ele está. Para com isso. Deus quer te libertar em nome de Jesus hoje. Deus quer te libertar hoje. Está na igreja, mas ainda tem algumas coisas lá atrás que ainda estão aprisionando você. Ei, você vê o lugar certo, ouvir a palavra certa, orar ao Deus Todo-Poderoso para que hoje você seja liberto. Olha, queridos, Deus me disse, Deus falou comigo, eu ainda escuto a voz de Deus, aleluia, que essa voz nunca eu e você deixe de ouvir. E Deus disse assim, eu vou libertar pessoas hoje, que estão na igreja, mas ainda estão aprisionados lá atrás. Ainda estão presos, porque não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso, não foi para isso. Deus quer te libertar e vai te libertar hoje. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai libertar hoje, agora faça a sua parte. Deixe um passado que já foi para trás. Deixe pessoas que passaram na sua história para trás. Deixe lugares que um dia fez parte da sua história para trás. Olha, nós não impedimos que os pensamentos venham, mas nós podemos impedir se ele vai continuar ou não. A escolha é nossa. O inimigo lança, mas a escolha é nossa. Não vou ficar alimentando esse pensamento, não vou ficar alimentando essa sensação, não vou ficar alimentando essas lembranças, porque a Bíblia diz assim, querido, eu quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança, aleluia! Deus vai libertar pessoas hoje aqui. Deus vai libertar. Escolha onde você quer viver, querido. Longe da graça de Deus ou cercado pela graça de Deus. Faça uma análise de como está a sua vida hoje. Querido, seja honesto com você. Seja honesto com você mesmo. Será que você não está andando em círculos? Será que você não está andando em círculos? Será que essa tem sido a história da sua vida? Será que você, não, pastor, eu estou na igreja. Eu venho para a igreja aos domingos, eu venho para a igreja na terça. Eu venho para a igreja uma vez por semana. Eu dou até oferta. Mas eu me sinto tão bem. Mas você não tem tido compromisso com Jesus. Hoje é noite você firmar compromisso com Jesus. Cristianismo não é filosofia de vida. Filosofia de vida são religiões que não levam ninguém a lugar nenhum. Cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento de Deus comigo e com você através de Jesus. Através de Jesus. Eu vou para a igreja, não, porque para a igreja eu estou indo lá, me sinto bem, eu adoro, até choro. Mas quando sai daqui, continua com as mesmas práticas. Você ainda está andando em círculo, mas hoje Deus quer libertar você. Hoje Deus quer libertar você. Você vai dar o primeiro passo, para ser liberto. E quando chegar na sua casa, que você abrir a sua geladeira, aquelas Heineken que está lá dentro da sua geladeira, aquelas Heineken, o que quer que seja, pastor, é cerveja sem álcool, meu irmão, eu creio que Deus vai libertar disso hoje em nome de Jesus. Deus vai libertar você hoje em nome de Jesus. Existem processos de libertação. E existem milagres, que é o instantâneo. Hoje, o nosso Deus, em pessoas, vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre. Tem pessoas que você está convivendo hoje, que fizeram parte da sua história lá atrás, mas é a Arca de Noé, velho. É a Arca de Noé. Está impedindo você de ir para uma terra, como Deus disse para Noé, está aí, a terra está aí, planta, colhe e vive. Foi a maior colheita da história da humanidade. Tem pessoas hoje que está sendo a Arca de Noé na sua vida, que está impedindo você de ter relacionamento íntimo com Deus, está impedindo você até de prosperar em algumas áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque você está preso a pessoas que você não precisa mais estar preso. Mas o primeiro passo tem que ser seu. O primeiro passo tem que ser seu. Primeiro passo.
Não sou mais a pessoa que um dia eu fui. Você diz amém por isso? Não sou mais a pessoa que um dia eu fui. Vamos para frente, irmão. Tem muito mais de Deus para a nossa vida. Quem diz amém por isso? O melhor tempo da minha vida é o hoje. O melhor tempo da minha vida é o agora. O melhor tempo da minha vida é o tempo que eu fui liberto pelo Senhor. Aleluia. Vamos seguir, meu irmão. Vamos romper. Vamos viver o novo de Deus. Deus quer marcar a sua história. Se você estagnou no seu ministério, no seu sonho, na sua família, se você estagnou no seu trabalho, se você estagnou em alguma área por boas lembranças, ou porque você ainda não se libertou das coisas desse mundo, hoje é dia do novo. Hoje é dia do novo. Naquele tempo ficou para trás. Aquele tempo ficou para trás. Ficou, porque nós servimos ao Deus de novidade. Servimos ao Deus que liberta. Servimos ao Deus do novo. Servimos ao Deus do hoje. Você crê nisso, querido? Fique em pé aí no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.